Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Tape Reading. Hoje o tema é gerenciamento de risco. Vamos lá? Trading é risco. Pessoal, independente da escola que você está atuando, do estilo operacional, se é análise fundamentalista, análise gráfica, análise técnica, análise de fluxo de ordens, operar no mercado, especular no mercado é risco. E vocês precisam ter isso claro na cabeça. Trading é risco. Quem tem aversão a risco, o mercado não é para essa pessoa. Então a primeira personalidade de traders que vão dar certo é pessoas que aceitam o risco. Lógico que você não pode ser imprudente, como qualquer esporte aí de alto risco. Se você for imprudente e ultrapassar a barreira do medo, você morre. Mas no mercado também, se você ultrapassar a barreira, você vai quebrar. Mas existe uma linha tênue entre aceitação e risco e sucesso no trade, tá bom? Para seu conhecimento, não existe operação com resultado garantido. Portanto, a possibilidade de estar errado e perder dinheiro é sempre presente. Em outras palavras, todas as operações são arriscadas porque os resultados são prováveis, mas não garantidos. Na verdade, no trade, existe operação ganhadora e operação perdedora. Não tem meio termo. Você ganhou, você põe dinheiro no bolso. Você perdeu, você tira dinheiro. E você empatou, você também tira dinheiro, porque a gente tem custo de corretagem e custo bolsa. Então, ou você ganha ou você perde. E tem que aceitar esse risco. O resultado, pessoal, é 50% para frente, 50% para trás. Lógico que a gente busca, através de gerenciamento de risco, através da análise do mercado, através dos estudos, melhorar essa probabilidade, diminuir esse percentual, trazer o percentual mais próximo do acerto. Mas no final das contas, o que vai decidir se a operação é ganhadora ou perdedora é o comportamento dos outros traders, e isso é 50%. Mas a maioria dos traders realmente acredita que está correndo risco quando realiza uma operação? Você já se fez essa pergunta? Você aceita esse risco? Você sabe que você está correndo o risco de perder aquele dinheiro que você colocou na corretora? Dependendo se sair alguma notícia, algum fato relevante, você pode perder mais do que você depositou se a corretora não conseguir te estopar a tempo? Será que eles realmente aceitaram que o trade pode ser ganhador ou perdedor? Ou eles vêm para o mercado só querendo ganhar? O grande segredo e a grande sacada do mercado, pessoal, é aprender a perder. Se vocês forem me perguntar qual que é a sacada que você me daria, foi as duas sacadas que eu recebi quando eu comecei a operar em 2008. Foi aprender o jogo e aprender a perder. Ganhar é fácil, pessoal. Todo mundo sabe ganhar. Agora, eu quero ver quando o mercado te chama, né? É igual uma frase famosa do Mike Tyson, né? Todo plano funciona até você tomar um soco na cara. E aí, o que você vai fazer? É nessa hora que você está ali no planejamento, operando direito, e o mercado te chama e te derruba. Como que você vai reagir? É nessa hora que a gente analisa quem são os traders de sucesso, quem são os traders que não vão dar certo. Essa aversão no risco, essa situação de reversão do risco, então você está numa situação ruim, você está ali no chão, diferente vai ser o cara que não vai fraquejar, vai levantar e vai virar o jogo. O grande sucesso é sair do negativo para o positivo. Só ficar positivo é muito fácil, todo mundo se acostuma. A questão é saber virar o jogo. E aí está a grande diferença. Além disso, eles aceitam plenamente as possíveis consequências do jogo, as possíveis consequências do mercado. Tá? Uma grande questão é você analisar o mercado. Por que a gente fala de jogo? Não comparando o mercado como jogo de azar. Mas o mercado é um jogo, é uma competição. Não é uma solução de problema entre você buscar a melhor matemática, a melhor estatística e está resolvido. Você chegou numa fórmula, mas essa fórmula não é infalível, ela não é mágica. Ela não vai funcionar todo dia, o mercado não é igual, o mercado muda, os players mudam, o contexto muda. Tá? Então será que você aceita realmente o que você está fazendo? A resposta é não. A maioria dos traders não tem absolutamente nenhuma noção do que significa ser um tomador de risco na forma como um trader profissional de sucesso pensa em risco. Os melhores profissionais não apenas assumem o risco. Não adianta só falar que aceitou da boca para fora. Eles também aprendem a aceitar e abraçar esse risco. Uma vez que aceitou o risco, ele faz parte do seu planejamento. Ele faz parte do seu jogo. Então você aceitou operar de 5 lotes do cheio. Esse é seu degrau financeiro. Você vai aceitar o risco de entrar numa operação perdendo R$500, perdendo R$1.000. Se você não aceitar esse risco, o operacional vai dar problema. O seu emocional vai começar a te pregar a peça. Porque você não está preparado e não aceita aquele degrau financeiro. Você não aceita o risco que você está correndo. Você vai querer só entrar em trade ganhador e não existe isso. Então é muito importante essa questão. Além de definir o risco, o que é definir risco, pessoal? A gente vai falar, analisar
o seu operacional, analisar a sua conta de day trade, definir um tamanho de lote. Uma vez isso feito, uma vez esse plano concebido, você tem que aceitar aquele risco, você tem que digerir aquele risco e ele faz parte do seu trabalho. Se ele não fizer parte do seu trabalho, os problemas acabam de começar. Aprender a receitar o risco é uma habilidade de negociação. No entanto, é raro os traders que buscam desenvolver essa habilidade. Então, se você fizer uma busca rápida aí, pessoal, nos cursos disponíveis no mercado, no educacional do mercado, você vai perceber que a maioria dos cursos são focados em estratégia. Aí você tem alguns cursos focados na parte emocional de disciplina, poucos cursos focados aí na parte de gerenciamento de risco, que é uma parte muito importante, questão de sobrevivência. E pouquíssimos focados no processo todo, que trade nada mais é que desenvolvimento de habilidade, né, pessoal? A parte de análise técnica, análise fundamentalista, análise de fluxo de ordens, faz parte de uma das habilidades que é a habilidade analítica, tá? Que é a forma que você lê o mercado, independente do instrumento. Gráfico é um instrumento, balanços, números são um instrumento para análise fundamentalista, book de ofertas, histórico de negócios, são ferramentas para análise de fluxo de ordens, mas isso são tudo ferramentas que você vai desenvolver, vai utilizar para ler o mercado. É a habilidade analítica. Mas você tem a habilidade operacional, como é seu ambiente de trabalho, como você montou sua tela, qual a sua velocidade operacional, como você estopa, como você entra no mercado. Tem a habilidade comportamental, como que é a sua cabeça, como que você está trabalhando no mercado, como que você aceita as coisas, como você avalia seu operacional, como você trabalha a sua cabeça, você usa técnicas de visualização, que a gente vai falar bastante da parte de trade de alta performance. Tem a parte de gerenciamento, da habilidade gerencial, que envolve gerenciamento de risco, como você trata seu plano de trade, como você trata a sua empresa. Nada mais é que uma empresa, está colocando dinheiro, capital de giro, alavancagem, querendo tirar rendimento, querendo especular em cima do mercado, gerar dinheiro em cima dessa margem que você colocou. Como você liberou os lotes, qual que é a tratativa que você dá para o seu dinheiro, o dinheiro da sua conta pessoal, o dinheiro da sua conta investimento, o dinheiro da sua conta day trade. Então não é só focar em uma, só em habilidade analítica você vai ter sucesso, só em habilidade comportamental você vai ter sucesso. Não adianta ser disciplinado se o que você fizer não é coerente. Não adianta ter um puta gerenciamento de risco, você não sabe nem entrar e sair do mercado, você não sabe como analisar o mercado. Não adianta ter uma puta estratégia, uma puta gerenciamento de risco e não clicar, não ser rápido, engasgar. Então, trading é uma arte. Trade é desenvolvimento de habilidade. Ninguém nasce trader, pessoal, isso se desenvolve. Tá? É possível se desenvolver, eu sou história viva, que é possível desenvolver, que eu não conhecia nada de mercado e hoje sou trader há mais de 7 anos e vivo disso. Toda a minha vida foi feita aí em cima do meu operacional, tá bom? Questão de sobrevivência, algumas frases famosas, mas que é muito importante repetir, mas ficar. Você tem que ter escrito isso num papel, pessoal. Seu plano aí de seguir. Perder é normal, o importante é perder pouco. Realize suas perdas rapidamente. A primeira perda é a melhor perda. Ficar com aquela dor de corno, né? Não estopou a 8, não estopou a 7, vai estopar a 5. Era melhor ter estopado a 8. Por que você não estopou? Qual foi a motivação que você não estopou? É importante ter a validação disso. Errou, zero. Não vire torcedor, a sensação é angustiante. A pior coisa que tem é errar. Faz parte errar, pessoal. Mas você tem que usar o stop, o erro, como custo de aprendizado. Imagina que você é um míssil teleguiado. O erro vai te colocar na rota certa. O míssil teleguiado só chega no destino porque ele trabalha com feedback negativo. Então ele desvia da rota, ele recebe um feedback negativo que a rota é mais para o lado. E aí se constrói. Senão não chegaria a lugar nenhum. Vocês têm que enxergar a perda, é ruim perder? É ruim. A gente for ver a análise aí dos principais medos do ser humano, os 3 maiores medos. O primeiro é morrer, o segundo é perder dinheiro e o terceiro é estar errado. No mercado você soma 2 erros, errar e perder dinheiro. E faz parte do jogo, você tem que aceitar esse risco de errar. Você vai errar, vai acertar e o dia vai entrar numa rota positiva. Poucos dias começam numa sequência positiva. Lógico que tem traders que tem vários dias que começam numa rota positiva e assim segue, mas tem dias que você vai estar no negativo e vai ter que sair do negativo. E a diferença de um operador de sucesso para o outro é como ele trata esses dias de perda, como ele reage à perda, como que ele levanta a cabeça, respira e volta para o mercado.
Não faça preço médio, pessoal. A pior coisa que tem é colocar dinheiro em trade perdedor. É colocar mais ficha em trade perdedor. Ao invés de você assumir a responsabilidade que você errou, você coloca mais dinheiro no trade para tentar consertar esse trade para não estar errado. Para não assumir a responsabilidade que perdeu. Se você aceitou aquele risco, faz parte do jogo. Respeite os stops. Nenhuma perda deve ser maior que seu ganho. Isso aqui para manter confiança. A gente percebe que no começo é bem complicado, né? O cara perde mais os paradigmas, os axiomas, né? O cara é corajoso na derrota e medroso na vitória. Ao contrário da premissa mais básica do mercado, que é alongar seus ganhos e cortar suas perdas. Ele faz ao contrário, porque o seu emocional te auto-sabota. Você é sabotado para ser corajoso na derrota. Você não quer errar, você não quer perder dinheiro. E na vitória você quer pôr dinheiro no bolso, você quer ser recompensado logo. Nunca aumente o stop diário. Sendo assim, você pode voltar sempre. A gente encara o mercado como profissão, pessoal. Você não pode aumentar o stop diário a chegar num ponto de stop catástrofe, que você vai sair do jogo. Já conheci, não foi uma, não foi duas, foram mais de 10 pessoas que deixaram o stop diário aumentado, aumentaram 2, 3 vezes e chegaram no limite da conta. E aí não podem voltar amanhã. A gente encara o mercado como profissão, então tem que ficar bem atento nessa situação. Tem que respeitar as regras. Uma vez definida, uma vez aceitado esse risco, tem que cumprir. Nunca tenha grandes perdas, elas irão te abalar. Leva muito tempo para ganhar confiança. E leva mesmo, pessoal. Eu tenho uma história minha pessoal que eu demorei mais ou menos uns 9 meses, de 6 a 9 meses, para evoluir de 20 lotes para 80 lotes. Eu ficava aí de 40 lotes na boleta, 80 lotes na boleta. Demorei, acho que de 6 meses a 9 meses para conseguir ficar confortável, operando da mesma forma. Eu acho que operar de 5, 10, 20, 30, 50, 100 lotes, a análise é a mesma. O que muda é como você entra e sai do mercado. Com lote menor você tem mais liquidez para sair no preço, com lote maior você tem mais dificuldade, mas a análise de mercado é a mesma. Então o cara que sabe operar de 5, vai saber operar de 10, vai saber operar de 100. Só que ele primeiro tem que ganhar de 10 para depois ganhar de 20 para depois ganhar de 100. Não adianta fazer o contrário que não funciona. É cavar a cova, capar maior, operar com lote maior do que você está acostumado. Então eu demorei praticamente de 6 meses a 9 meses para ficar confortável com esse lote. Daí eu vim num dia muito positivo. No outro dia mais ainda, e no terceiro dia eu aumentei muito o lote e fiz, naquela época foi o meu maior financeiro. Eu fui viajar, só fiquei pensando, quando eu voltar é dali para frente. Aí me enrolei porque o mercado mudou, realmente no final de semana saiu uma notícia na China e o mercado deu uma balançada. Eu não mudei, sumiu o lote da tela, eu estava com um lote muito grande para a liquidez que tinha. Me enrolei, mas não devolvi nem um terço do que eu tinha ganhado. Falei, nem parei para estudar nada. No outro dia vim, devolvi metade, no outro dia devolvi tudo. Consequência, perdi mais do que eu tinha ganho no meu melhor dia. Isso me abalou muito. Eu tenho uma regra de risco aqui muito importante para vocês, pessoal. Questão de cabeça. Eu não passo mais que 3 dias negativo na sequência. Não passo. Porque eu não quero virar um perdedor consistente. Nem que eu tenha que ficar um dia sem operar para na minha planilha estar zero e eu sair empatado. Mas eu não fico mais que 3 dias negativo. 3 dias 3 é um número mágico. É um número para você avaliar se o mercado mudou, se você mudou. Você perdeu num dia, perdeu no segundo, no terceiro já estou com o lote diminuído mais da metade para ver se sou eu ou sou o mercado. E às vezes aconteceu alguma coisa, ou com você, ou no mercado, ou no seu operacional, ou no emocional. E aí você consegue tirar, analisar seu operacional, analisar suas gravações, analisar o seu diário de trade, ver o que mudou e tomar a rota de correção. Limite o prejuízo. Vencedores sempre reconhecem quando estão errados e agem em conformidade. O que é agir em conformidade? Zerar a posição, né, pessoal? Tá zerado no negativo, o que você estava esperando que acontecesse não aconteceu, eu falo muito isso, é simples. Você comprou, primeiro sinal que você está certo é entrar compra naquele nível que você comprou. Mais certo ainda, começarem a tomar no nível seguinte. Mais certo ainda, não ter lote para cima. É um sinal que vai dar certo. Mas é provável, pode acontecer de dar errado? Pode ser comprar e virar venda na sua cara e virar vendedor. Só que muitas pessoas já compram, vê o mercado virar contra, vê cancelar a compra e ainda ficar comprado rezando, achando que o mercado que está errado, não ele. Não tem um stop longo. Nenhum trade deve estragar seu desempenho do dia. Conheço vários e vários traders que ganham de manhã e devolvem à tarde. E às vezes em um trade.
Porque o cara, a eficiência no mercado, ela tem horário, você não horário no mercado, você tem uma eficiência, você tem que saber se conhecer, o corpo fala, quando você tá focado, tá fluindo, tem hora que não tá fluindo, você entra em um trade e não dá certo, você entra em outro trade e não dá certo, você tá cansado, tá sem foco, tá na hora de parar, tá? Ou você tá lá no gás, vai para cima até parar de fluir. O meu operacional é assim, eu vou, lógico que eu tenho uma meta estabelecida, mas se eu percebo que o mercado tá fluindo, eu continuo. Se eu percebo que não está fluindo, eu paro, às vezes na metade da meta. Por quê? Trade só é vencedor com lucro no bolso. Isso é muito importante. Anote os erros, verifique quais erros estão sendo repetidos e aprenda com seus erros. Esse foi o grande diferencial na minha evolução, na minha escola como trader. Eu sempre analisei erro, trouxe isso desde a época do quartel, da época de gerenciamento na área de TI, sempre analisar erros, sempre analisar as coisas. O que você não consegue medir, você não consegue analisar. E o que você não consegue analisar, você não consegue melhorar. Então esse é o caminho da melhoria contínua, isso vem do mundo corporativo e eu incorporei no trading. Falando um pouco das estratégias de tape reading, né? Existem diversas estratégias baseadas em ineficiências em cenários condicionais do mercado. Então, e para essas estratégias a gente tem um tipo de risco. A gente tem gerenciamento de risco para estratégias baseadas em ineficiência de microestrutura. O Hanna já comentou sobre essas estratégias. Estratégias baseadas em ineficiência para scalping. Estratégias baseadas em trade location. Estratégias baseadas em front running player. Tanto para scalping quanto para alongar um pouco mais. E trades para segurar. O objetivo dessa aula é falar sobre gerenciamento de risco aplicado a ineficiências para scalping. Ok? Que é a mais simples aí de fazer. Primeira coisa, definição do ativo a ser operado. Normalmente, quando a gente vai para o giro, vai para o scalper, você vai ser especialista. Você vai operar um ativo único. Lógico, hoje com o advento da tecnologia, principalmente com a automação da leitura do tape reading, através aí do tape reading automatizado, do plugin tape reading, você consegue ter alertas de outros ativos, cenários condicionais, que você não precisa estar olhando e você consegue ser alertado, mas o foco ainda no scalping é ser especialista num ativo. Então você precisa escolher um ativo, tá? Tem várias formas de escolher um ativo, baseado no seu perfil, baseado no custo do ativo, na volatilidade do ativo, na liquidez do ativo, tá bom? Então a primeira coisa é definir um ativo. Exemplo, você definiu que vai operar mini índice. A segunda coisa é qual o tamanho da boleta, qual a exposição no mercado. Você está começando agora, você vai operar de 1 a 2 lotes. Não adianta querer operar de 5 mesmo tendo dinheiro. E hoje para operar 1, 2 lotes do mini, a gente está falando em margem aí, dependendo da corretora, de 100 a 250 reais. Então, hoje com R$1.000 você consegue começar a operar tape reading, análise gráfica, o que for, você consegue entrar no mercado. O acesso ao mercado é muito facilitado hoje. Então com R$1.000, R$1.500, R$2.000, você já consegue entrar no mercado e operar. Mas a grande questão é limitar o risco na plataforma. Então, uma vez definido o tamanho da boleta, você vai operar de um lote e vai ter no máximo 2. Você tem que travar esse risco na plataforma. Você vai lá na plataforma, o que a gente chama de fat finger, ou controle de risco na maioria das plataformas, que é o dedo gordo, é você colocar, eu só posso comprar 2 lotes. Se você abrir uma boleta de 3 ou clicar errado de 3, não executa, porque seu risco máximo é 2. E uma outra coisa muito importante, que eu já vi acontecer principalmente com um grupo de alunos nossos, mais ou menos 5 pessoas que ficavam no Skype junto, eles começaram da mesma forma, fizeram o curso junto, definiram operar mini dólar e colocaram R$5.000 cada um na corretora. Só que não se preocuparam com essa questão de gerenciamento de risco. Falharam aqui, definiram o mercado, mini dólar, definiram a exposição de 1 a 3 lotes, só que não limitaram o risco na plataforma e principalmente na corretora. Colocaram R$5.000, naquela época a margem era R$250, eles tinham 20 lotes do mini liberados. Frase famosa de novo do Tyson, né? Todos os planos funcionam até você tomar um soco na cara. O mercado chamou, eles estavam comprados em um lote, fizeram médio com 2, com 3, foram proteger a posição. Quando viu, tinha pessoas que ficaram com 5, algumas com 10 e teve alunos que foram para 20. Ou seja, traders que estavam acostumados a ganhar
100 a 150 reais, perderam 2 mil no dia. O que falhou? Foi o aprendizado? Foi o emocional? Foi a técnica? Foi a estratégia? Não. Foi o gerenciamento de risco. Eles falharam nessa questão. Limite na corretora e limite na plataforma. Eles tomaram um lote que eles não podiam tomar. E o mercado chamou. Eles estavam meses e meses, estavam evoluindo. Tinha traders aí que de 1 a 3 já estavam com 5, 6, 7 lotes. Só que foram para o limite de 20. Porque o mercado chama, pessoal. E se você tem ficha, você põe no jogo. Então, poucos os traders que são totalmente disciplinados e realmente não vão para o risco. Falar é fácil, pessoal. Quero ver na hora que você está lá sozinho, com o limite liberado. Pô, se era bom comprar 30, é bom comprar 20, é bom comprar 15. E ainda mais se você tiver viés e for teimoso. Então, é muito importante. Definir mercado de novo. Mini, 1 a 2. Lá na corretora, o máximo de lote é 2. Você tem 5 mil reais na corretora, fala, eu quero deixar 5 mil, mas eu só quero margem para 2 lotes. Eles vão colocar. Se você não pedir, a corretora normalmente te dá alavancagem máxima. Isso é normal de corretora. Então tem que ficar muito esperto, que até você não sabe o que está acontecendo, o mercado vai te chamar e você vai cair na sua própria armadilha. Tá bom? Definição dos setups a serem utilizados. Você vai definir que tipo de operacional você vai fazer. Então a gente no Tape Read tem diversos operacionais. A gente opera muito inversão de fluxo. Agora com o plugin Tape Read está começando a operar muito a favor. Opera rompimento, opera pullback. São diversas estratégias que derivam em setups que você pode utilizar. Mas qual que você vai operar? Começa um de cada vez. Igual a gente até voltando aqui fazendo um resgate para análise técnica. A gente percebe às vezes que tem tela de pessoas que tem 15 indicadores. Ele não sabe nem para que funciona. Então seja simples. Começa pelo mais fácil, ganha confiança. Depois vai complementando. Começa com um setup complementares e novos setups, e as coisas vão fluindo. Definição média de ganho stop por trade. Você tem que saber quanto você vai ganhar e quanto que você vai perder. Só assim você tem o risco definido. Tem que saber quanto que você está disposto a ganhar e quanto você está disposto a perder. E o que o mercado está proporcionando. A gente fala aqui que a gente usa a frequência do mercado. A frequência do mercado baliza a nossa definição de ganho e de stop. Frequência do mercado nada mais é de qual o tamanho dos movimentos, quais os movimentos normais que o mercado está fazendo. O mercado está andando de 4 pontos, 3 pontos, 5 pontos, resgatando a aula lá de entendendo o contexto. O mercado não é temporal, o mercado anda por evento. E o evento é a frequência do mercado. São os eventos médios, os eventos normais que estão acontecendo. Lógico, tem eventos fora da curva, mas o que está acontecendo de média. Definição da meta diária. Só é vencedor quem põe dinheiro no bolso, pessoal. No começo, eu até recomendo não se preocupar tanto com meta, fica com 1, 2 lotes do mini, tenta operar o máximo possível e sair zerado no dia. Buscando ali corretagem e custo. Né? Isso aqui a gente está falando da parte bruta, né? Tenta operar, passar o dia inteiro operando e sair zerado, tá? Tem esse curso de aprendizado de você aprender a clicar, viver todos os mercados, sentir emoções que você não está acostumado, ver e participar de situações que você nunca participou. O meu começo foi assim, eu dispus 6 meses da minha vida para aprender o jogo. Foi a primeira coisa que eu escutei. Como que eu dou certo nisso aqui? O grande foco foi aprende o jogo. E só aprende o jogo na prática. E aí eu coloquei 6 meses da minha vida para não me preocupar com dinheiro. Meu foco era aprender o jogo. Depois era ganhar um pouquinho, depois era ganhar mais um pouquinho e depois era ganhar bastante. Então primeiro eu aprendi o jogo e foquei em sair no 0 a 0. Primeiro, parar de perder. Perder no começo é normal. Parar de perder, operar, ou seja, participar da guerra e estar vivo para no outro dia guerrear de novo. Depois foi começar a ganhar. E aí eu fui aumentando os lotes, fui evoluindo, mas a grande questão é que eu foquei em aprender o jogo e foquei em aprender a perder. E uma outra grande questão, pessoal, que é a grande diferença da minha evolução, isso eu recomendo para todo mundo, é uma dúvida que as pessoas têm. André, como que eu aumento o lote? Como eu evoluo? Aqui eu falo que também não tem que existir tempo. Apesar do fator tempo ser importante, no meu operacional, eu uso muito mais o fator sucesso, o fator consistência. Então
Então, quando eu comecei a operar, os 2 primeiros meses foram de 1 a 2 lotes, sim. Eu não aumentei. Eu ficava no jogo fritando, e o objetivo era sair no 0 a 0. Eu comecei operando mini índice. Depois que eu aprendi o jogo, não tinha mais erro operacional, sabia o que eu estava fazendo, sabia enxergar, eu comecei a operar de 3 lotes do mini. Aí eu fazia 2, 3, 4 dias positivos, 5 dias tinha uma gordura, mudava para 5. Tomava na cabeça, voltava para 3. Ganhava mais 3, 4 dias, mudava para 5. Ficava de 5, ia bem, mais 5, 10 dias, mudava para 6. Tomava na cabeça, voltava para 4. Pô, tô melhor do que o 3. Operei, ia para 6, ia para 7, 8. Tomei na cabeça, voltava para 6. Olha o 3 lá. Fui bem, ia para 7, 10, 15. Até que eu comecei a operar de 10, 15 lotes do mini e não tinha mais liquidez para o meu lote. Eu estava perdendo dinheiro para a questão operacional, de não conseguir encontrar liquidez no nível de preço que eu queria. Então, às vezes, comprava 15 lotes do mini, fazia 100 pontos de 5 lotes e tomava 200 de 10, que eu não conseguia zerar e o mercado virava. E nessa época, pessoal, a gente está falando aí de outubro de 2008, onde eu comecei, mas essa fase foi realmente aí mais ou menos fevereiro e março de 2009. Mercado totalmente em recuperação, o dólar oscilava, desculpa, o mini índice oscilava 3 mil, 4 mil pontos. Então 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos era muito rápido. Mas eu evolui muito, tanto que eu tinha traders que começaram comigo, que em 6 meses eu já estava migrando para o grande, em 9 meses eu realmente fiz a mudança para o grande, mas em 6 meses eu já comecei a fazer umas operações no grande, o cara ainda estava operando de 2, 3, 5 do mini. Porque ele colocou a questão fator tempo. Ah, eu vou ganhar 1 mês de um lote, 2 meses de 2, 2 meses de 3, aí eu mudo para 4, tá? Então eu tenho uma questão muito mais fator sucesso, fator consistência. Eu tô indo, às vezes você está numa fase boa, pessoal, você está sincronizado com o mercado está com dinheiro disponível. Você tem que aproveitar, põe dinheiro no bolso, tem uma gordura, arrisca um pouco. Tá com 20 dias aí, 10 dias positivos de 100 reais. Tenta buscar 200. Está com 1.000, 2.000 reais no bolso. Se perder 200 não vai te machucar. Mas se der certo, você vai para cima. E foi sempre assim que eu fui para cima, pessoal. Sempre aumentando o lote na consistência. E uma outra grande questão que eu percebo que o pessoal se pega, todo mundo tem o fator dobrar. O cara quer começar de 1 e para 2, e para 4, e para 8, e para 16, né? Fator exponencial. Não. 1, 2, 3, aí pode ir para 5, 6, 7, 9, 11. No grande, a mesma coisa. 5, 10, 15. Aí vai para 20. Não precisa mudar para 40. Vai para 30, 35. É assim que você vai se adaptando, pessoal. Assim que você vai encontrando o jogo. Tá? O medo, às vezes, pode ser o tamanho do lote exagerado. A imprudência pode ser o lote pequeno. Você precisa achar seu equilíbrio. O que a gente chama de trade in the zone. Qual que é sua faixa de equilíbrio? Qual é o lote de equilíbrio? Qual a leitura de equilíbrio? Qual é o estado de espírito de equilíbrio? Tá? E também é muito importante definir o stop diário. Tá? Qual que é o seu stop diário? Chegou naquele limite, para, pessoal. Seguir essa regra aqui dá dinheiro. Eu já fiz contas aí, eu lembro que eu acho que eu fiz essa conta em 2011. Se eu tivesse seguido todas as regras do final, foi no final de 2011, até o meu começo eu tinha economizado mais de 150 mil reais, quase 200 mil reais. Quando eu ganhei, falei que ia perder 100, perdi 150. Falei que ia perder 200, perdi 300. Tá? Então seguir essa regra dá dinheiro. Tá bom? Desculpa, pessoal, só molhar a garganta. E a grande questão aqui que fica, pessoal, nessa linha aqui, desculpa, é a meta diária. Paro ou não paro? No começo, primeiros 2 meses, eu recomendo que vai para cima. Não vai fazer diferença na sua vida. Uma vez encarando isso como uma profissão, não vai mudar a sua vida 50, 100 reais por dia. Vai começar a mudar a sua vida quando você ultrapassar a casa dos 1.000 reais de forma consistente. Então aprende o jogo. Foca errar no começo. Não vai ter erro operacional para frente. Erra agora. Não vai errar a leitura, erra agora. Aprende o jogo, testa. Vai para cima pequeno. Aprendeu, aí começa a evoluir. Depois que você passou desse período de aprendizado, que para alguns vai ser 2 meses, para alguns vai ser 1 mês, para alguns vai ser 15, aí estabelece uma meta. Ah, eu vou chegar nessa meta aqui, eu vou parar. E aí você vai ter um outro paradigma. Paro ou não paro? Tá fluindo? Continua.
Não está fluindo? Para. Está com a meta de fazer R$200. Chegou em R$200, eu recomendo que pare. Para 3 dias, para ganhar confiança e gordura. No quarto dia está ganhando R$200, arrisca um pouco. Fala, não, eu vou buscar 250 ou 300 e vou devolver R$50. Mas tenha a disciplina de sair aqui. O pior dinheiro que tem é o dinheiro que você podia ter parado e não devolve. Aí, quem perde 50, perde 150, aí nesse dia você perde 1.000. Aqui que o mercado te auto-sabota. Minhas piores perdas foram dias que eu tentei buscar dias que eu estava positivo. Então presta muita atenção nisso, tá bom? Entrada no trade. Tem o cenário condicional das suas entradas claramente definido. Isso é muito importante, pessoal. Cenário condicional. O que precisa acontecer? Qual é o contexto? Quais são as variáveis que precisa acontecer para você entrar no mercado? Cada estratégia de tape reading tem um setup, tem um cenário condicional. A gente descreve todos os setups, todos os cenários condicionais. Se isso acontecer, precisa isso acontecer para eu zerar, precisa isso acontecer para eu estopar. Uma vez definido o cenário, entra. Sempre busque entradas de baixo risco e aceite o risco. Mas é difícil buscar trades de baixo risco. Você vai evoluindo, pessoal. Você vai analisando o mercado. O que é trade de baixo risco? Você vai entrar num rompimento na 4ª vez que bateu e não tem nada para baixo. Não tem lote te protegendo. Não que isso é um sinal para entrar ou não. Mas se você estiver errado, quanto que você não vai tomar para trás? O mercado com 50 lotes vai andar a 10 pontos. Então tem que buscar a entrada de baixo risco. Acionou sua entrada, não hesite. Não tenha medo. É o que eu brinco, né? Meu jargão do curso é tapa na orelha deles. Essa é a atitude vencedora. Quando você vê uma situação, você não teme, você age. Você já tem a preparação. O jogo é fácil, pessoal. Difícil é o treino. O treino é duro, o jogo é fácil. Você fez o planejamento, estudou, praticou, é só clicar. Simplesmente as execute. Cada tique do mercado a favor da sua entrada inicial aumenta o seu stop inicial. Isso é uma coisa que o pessoal confunde, né? O que é isso que você está querendo dizer? Estou falando isso. Você entrou, deu sinal para você entrar no 33. Opa, desculpa. Deu sinal para você entrar no 33. Aí você não acreditou, hesitou, falou, não, e seu stop era lá no 31. O cenário condicional era esse. Entrar no 33, para sair no 35, estopar no 31. Risco 1 para 1, 2 pontos. Você não entrou, foi lá para o 34. Se você não entrar no 34, porque uma coisa nova te motivou a também entrar no 34, uma coisa que a gente fala muito, pessoal, é o tal do compra, vende ou não faz nada. A cada nível de preço. Essa é a cabeça do scalper. Compro, vendo ou não faço nada a cada nível de preço. A cada mudança de preço eu tenho essa avaliação. Esse é o software do scalper. Compro, vendo ou não faço nada. Você compra no 33. O mercado foi para o 33,5. Você está comprado. Compra, vendo ou não faço nada. Se é compra, você continua comprado. Se é vendo, você zera. Se não faz nada, você pode não fazer nada. Eu normalmente zero. Se foi para o 34. Compra, vende e não faço nada. Compro. Por um novo motivo, você vai comprar. Mas se você comprar no 34, baseado no motivo do 33, seu stop não é no 32. Seu stop ainda é no 31. E muitas pessoas falham aqui. Quantos e quantos trades, tanto eu já fiz, imagino quem é um pouco mais experiente de tela já também deve ter feito isso, que você estopa na melhor entrada. Porque você entrou no meio do caminho, o mercado era para entrar a 33, você entrou no 34. Aí o mercado vem, 32, você começa a tremer, 31,5, parece que vai acabar o mundo, você enfia 31,5. Onde era o melhor ponto de compra. E aí o mercado vai embora. Porque o stop condicional era a perda do 31. Só que no 31,5 você está morrendo de medo de perder o 31. Tá? E você estopa. Então preste muita atenção nisso. A sacada aqui é isso aqui, pessoal. Defina o seu cenário, defina a forma de entrar. Escreva o que vai te motivar a entrar, por que você vai entrar, o que tem que acontecer. Quanto mais claro, melhor. Saída no trade no ganho. Sempre tem um objetivo claro para zerar seu trade. Tá? No scalping, pessoal, a gente já tem nossa definição de ganho.
Você entrou ali para estopar com 2 pontos, normalmente o risco é 1 para 1, você já está com a ordem pendurada 2 pontos. Pode fazer saída parcial? Pode. Pode melhorar a saída? Pode, mas no começo recomendo, definiu a saída, sai. Não é para fazer o giro rápido? Deu aquele giro rápido? Não seja ganancioso, pega outra oportunidade. Porque muitas vezes se você não é rápido, você perde dinheiro. Somente com lucros você se torna um trader vencedor. Cuidado com a ganância. Essa questão. Você está lá para fazer 2 pontos, fez 2 pontos em 10 segundos. Aí o mercado mostra que vai te dar 3, você não põe os 2 pontos no bolso, toma o stop. Quantos trades eu conheço que sabem operar e não põem lucro no bolso e acabam perdendo? Cara que ganha de manhã e perde à tarde, né? Cara que começa ganhando e devolve o dia. Cara que começa o trade ganhando, mas é ganancioso e devolve. Não deixe um trade positivo virar negativo, foi o que eu acabei de falar. Saída do trade no stop. Encare as perdas como curva de aprendizado. Eu aprendi uma coisa, principalmente no exército e depois em cursos de autoconhecimento, a palavra ressignificar. Ressignifica a perda. Vários dias, pessoal, estava perdendo 10 mil reais, estava para ir embora, eu ia no banheiro, lavava o rosto, dava uma respirada, e aí que nasceu, que eu acho que nasceu realmente o André Trader de sucesso, que eu falava, não, já perdi 10 mil, eu vou sentar lá, diminuir o lote, fazer o certo e tentar buscar. Eu aceito perder mais 2, 3 mil reais, tá? Se você tiver num dia bom, e vou tentar buscar. Com lote não adianta ir com o mesmo lote. Estava de 20, vou de 5. Mas vai estar lá. Se eu buscar 1.000 reais, eu ganhei 1.000 reais. Eu ia para casa perdendo 10, fui perdendo 9. É 1.000 a menos que eu tenho que buscar. Mas sempre lembrando de ser disciplinado, mudar de atitude e vir com lote menor. Muitas pessoas não mudam de atitude, voltam com sentimento de vingança e aumentam o lote. Aí, não preciso nem contar o fim da história, né? Creio que, além disso, elas servem como motivação para melhorar com mais afinco. O feedback negativo é muito importante, ele corrige rota. Evitar as perdas não é possível, mas cortá-las nos momentos certos, sim. A premissa do scalping. Não deixar o mercado vir contra. Você entrou num cenário condicional, era para comprar. Não entrou compra, entrou venda. Começaram a bater no nível de baixo, não tem lote para baixo, estopa. Por que vai esperar cair 2 pontos se na origem já mostrou que você entrou errado? Diferente das outras estratégias, né? Cada estratégia tem um perfil de gerenciamento de risco. Mas você entrou na origem e mostrou que você está errado. Por que você vai deixar o mercado vir contra só para provar que você está certo? Sai fora. Às vezes vale a pena estopar e entrar um pouco mais para baixo. Tá? Estabeleça um limite do que você pode perder por trade e também por dia. E tenha certeza de interromper o trade e o dia nesse ponto. Aqui que a disciplina pega, né? Stop definido igual aceitação definitiva do risco. Caso contrário, reavalie o seu limite. Se você está com lote e não aceita o risco, sai fora. Outro ponto bom de ter opção é quando você vê se torcendo ou esperançoso. É um sinal também de sair do jogo e até sair do dia. Tá? E agora, pessoal, eu quero contar uma história para vocês. Na verdade, essa aula de gerenciamento de risco é mais um briefing para vocês. Não é toda a aula de risco, tem muita coisa para falar. Tem muitas premissas anteriores que eu tenho que falar na parte de risco, que vocês ainda não têm esse conhecimento. Aqui é mais um briefing para conhecimento de base. E eu conheci essa resenha, na verdade, essa história aí do Ivan Santana, quando eu estava dando meu primeiro curso. O curso era com nome grande, né? Era especialização de trade com imersão e trade ao vivo, né? Eu fazia esse curso na época lá na Interfloat. Eu estava dando a primeira versão desse curso e eu estava dando aula para um scalper, tá? um ex-operador de pregão que queria se adaptar ao mercado eletrônico. E depois da aula de risco, uma aula um pouco parecida com essa, ele me falou assim, ele falou, André, eu tenho uma resenha do Ivan Santana que resume sua aula. Você precisaria só apresentar essa resenha para os seus alunos que eles iam entender como funciona a parte, como que trader profissional trata gerenciamento de risco. Para quem não conhece o Ivan Santana é um grande trader, tradou aí mercado brasileiro, mercado americano, é um grande escritor, né? Escreveu diversos livros aí, Mercadores da Noite, 1929, é só procurar na internet, vocês vão acompanhar. Ele participou do nosso evento ao vivo no final do ano, na página do nosso site
Está aberto ali, apesar do evento ter sido fechado, a gente abriu algumas palestras ao público e tem a palestra de Ivan Santana, eu recomendo assistir. E ele escrevia trimestralmente uma resenha na verdade, uma história ali, uma resenha na revista da BMF. E essa é o Pescador de Lagostas, que reflete bem a parte de gerenciamento de risco. Agora um pouco de leitura e reflexão, né? Imaginamos um pescador de lagostas, não desses tradicionais de barcos lagosteiros ou de jangadas, não. Nosso pescador é low profile, mora próximo de uma ponte que atravessa um braço de mar. Braço que, para a sorte de nosso herói, é a rota de lagostas migratórias. Pois bem, o pescador dessa historinha limita-se a do alto da ponte fazer descer e subir presa numa corda uma gaiola, em cujo interior um pedaço de carne serve de isca. Como a água é cristalina, da ponte ele pode observar a movimentação das lagostas. Das 4 faces laterais da gaiola, uma delas é móvel, pode ser levantada pelo pescador lá de cima, que para puxá-la usa uma segunda cordinha, permitindo assim a entrada das lagostas. Infelizmente, quando essa face móvel está levantada, as lagostas que estão dentro da gaiola podem sair também. Certa tardinha, ao chegar na ponte, o pescador observa excitado que uma fileira indiana de lagostas graúdas está cruzando o braço de mar. Se você, leitor, não sabe, é bom avisá-lo de que as lagostas são desconfiadíssimas. Mesmo tendo baixado a gaiola bem devagar e com muito cuidado, assim que o objeto estranho chega ao mar, desmancha-se a procissão, instaura-se o pânico e não fica uma lagosta sequer debaixo da ponte. Mas o pescador não surpreende. Já contava com a debandada, que sempre acontece. Resta-lhe agora deixar a gaiola quietinha, pousada no fundo arenoso. Logo o fluxo de lagostas se reestabelecerá. E agora elas serão de passar ao lado de um suculento pedaço de carne. Ele puxa a cordinha menor e um dos lados da gaiola sobe e passa a aguardar. 20 minutos depois, reinicia-se a migração. E logo uma das lagostas interrompe sua marcha e não antes dar umas olhadas suspeitosas para os lados, entra na gaiola. Segue outra, mais outra e ainda outra. De vez em quando alguma sai, mas a tendência continua de alta e o número vai aumentando. Lá de cima o pescador comemora cada lagosta que entra, lamenta cada uma que sai. Então resolve fixar uma meta aleatória. 20 lagostas. 20 lagostas. Quando 20 lagostas estiverem dentro da gaiola, ele, em uma largada rápida, baixará o alçapão e dará por encerrada a pescaria. Embora oscile bastante o mercado, nitidamente de alta, 13 lagostas, 14, 15, 13, 16, queda rápida para 14, realização de lucros, e logo um novo high, 18, então começa a cair 15, 17, 15, 13, 9. Recriminando-se por ter sido tão ganancioso, nosso trader Ops, nosso pescador, baixa a meta para 18. Com 18 lagostas, alçapão para baixo, lucro no bolso. Mas para seu desespero saem 4 de uma vez. São agora apenas 5. Sim, 5 míseras lagostas, isso para quem já teve 18. Mas o mercado melhora e num piscar de olhos o estoque dobra para 8. E o pescador baixa sua meta de 18 para 16. 16 que infelizmente não se materializam. Pior, a noite está chegando, a isca acabando. Arrasado, o pescador sobe a gaiola com 4 lagostas. 4 não, 3. Pois baixou o alçapão devagar demais e uma delas conseguiu escapulir. Por que será que ele fixou a meta de 20? Esse número tem algo a ver com o fluxo migratório sobre a ponte, com o espaço na gaiola, com o tamanho da isca, com uma série histórica? Não, nada disso. 20 era apenas um número redondo, sem nenhuma base técnica ou fundamental. 20 era apenas o mercado dele, e não o de lagostas. Quantas vezes eu e você, caro trader leitor, fazemos isso? Fixamos metas sem sentido e baseadas apenas em números redondos para o nosso trade, tipo zerar o short de dólar quando chegar a 2, vender Ibovespa quando bater 35 mil, e o 18 do pescador era mais burro ainda, pois se o mercado voltasse a 18, era melhor pôr um stop a 16 do que liquidar num high passado, o que nada tem a ver com high futuro. Um dos maiores erros de um trader é se basear no seu mercado, como se tivesse alguma importância. Evidentemente não tem. É importante a resultante dos erros, dos acertos, dos equilíbrios, dos desequilíbrios, da coragem, do medo, da ganância, de todos os touros e ursos envolvidos na luta. O mercado é a soma de tudo isso. Lição que as cotações nos ensinam todos os dias. O mercado, acho que já falei sobre isso, é como um concurso de Miss. Não tem a menor importância aquelas que achamos mais bonita ou mais curvilínea. O que vale é a candidata que a maioria dos jurados prefere, pois é essa última que irá ganhar.
O mercado é um campeonato de pontos corridos, não é um torneio mata-mata. É preciso administrá-lo a cada rodada, a cada feito, a cada gol do adversário, a cada nuance de um jogo. O ponto de compra de um touro é o preço daquele momento. O preço de venda de um urso é a cotação que está na tela. E é em cada um desses momentos que um trade deve ser avaliado, e não pós-mortem. Somos traders de futuro, ou no máximo de presente, jamais de passado. Este só nos deve ensinar a não repetir os mesmos erros. Fonte Resenha BMF, número 165, de agosto a outubro de 2015. Então, pessoal, essa história resume o pescador ou o trader, né? Como que é a avaliação do mercado, como que é a preparação, como que é o contexto do mercado, tá? Então, apesar de ser uma aula simples, conceitos simples, são conceitos muito difíceis de ser aplicados à risca. Seguir a regra, definir esse planejamento, colocar em prática, ser disciplinado. Mas eu recomendo que você não menospreze esse conhecimento, que você aplique os conhecimentos aqui adquiridos e vamos para o jogo. Grande abraço, atitude vencedora, até a próxima aula.